Olá, meninas! Nós vamos iniciar o nosso workshop Eu Amo Anjos com Jussara Prado. Aqui estão os dois anjos que nós vamos fazer nesse workshop. E o primeiro deles é este aqui, ó, tá? É esse aqui que parece um peso de porta, mas que não é. Ele é um adorno de mesa, ele é um adorno para um aparador, ok? Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o primeiro anjinho. O segundo anjo, que é este aqui, nós vamos fazer na segunda aula, cujo dia ainda nós vamos marcar, ok? É um instantinho só e nós já começamos. Bom, nós vamos iniciar falando sobre os moldes. Este projeto, ele tem duas folhas de molde. Na primeira, nós temos o molde do corpo. E na segunda folha, nós temos as demais partes do corpo do anjo, como a cabeça, mãos e braços aqui, que são braço e manga também, tá? Depois vem as partes complementares, como o coração, que vai na mão do anjo, e a asa. Nós vamos iniciar pela parte básica, que é o corpo. O que é que nós temos aqui? Nós vamos precisar, para fazer o corpo, de um pedaço de tecido de 20 centímetros e meio a 21 centímetros de altura por 28 centímetros de largura total. Que é isto aqui, ó, tá? Pedaço de tecido com 20 centímetros e meio de altura por 28 centímetros de largura total. Ok? Nós vamos dobrar o tecido ao meio e vamos colocar o molde em cima do avesso do tecido. Nós vamos riscar como está no molde. Eu vou alfinetar. Tá? Talvez vocês não vejam o risco. E eu tenho que reforçar esse risco com uma caneta mais escura. Tá? Então, eu reforcei aqui o risco do molde, para que vocês possam ver um pouquinho melhor, tá? E aqui, quais são as recomendações que estão aqui na folha de moldes? Eu tenho o molde do corpo aqui, e ao redor do corpo tem uma linha pontilhada que representa a sobra de tecido. Aonde tem linha reta e onde diz risque e recorte, ali não vai sobra de tecido. O molde está feito para que seja costurado apenas na lateral e no fundo. E estas costuras terão sobra. Então, a linha pontilhada representa a sobra de tecido, ok? Bom, isto é com relação ao corpo. Agora, nós vamos ver as demais partes. Nós vamos para a parte da cabeça. E na cabeça, nós vamos precisar de tecido de algodão com 9 centímetros de altura por 6,5 centímetros de largura vezes 2. O que significa que a largura total do tecido de algodão para a cabeça terá 9 de altura por 13 de largura. Eu dobro. No caso, passo a ferro, risco o molde da cabeça e depois eu venho aqui e corto a dobra se eu quiser, tá? Então, neste caso aqui,
nós vamos riscar a cabeça. Nós vamos riscar a cabeça. E aqui nós vamos costurar o contorno da cabeça, deixando essa parte de baixo como abertura, tá? Eu vou fazer o mesmo com as mãozinhas, que também vão ser de algodão. No caso, eu vou pegar um retalhinho de tecido para riscar as mãozinhas, o par de mangas. Aliás, par de mãos. Ó, aqui vai dar bem direitinho para fazer o par de mãos. Aqui também eu vou alfinetar e depois eu vou levar para a máquina de costura. Então, nós já temos aqui o corpo no tecido, a cabeça e as mãozinhas. E agora falta os braços ou as mangas, porque no caso aqui, o braço e a manga são a mesma coisa. Eu vou pegar para as mangas, deixa eu só medir aqui, que eu esqueci de medir. Eu vou precisar de 13 centímetros de altura. Só anotar aqui. 13 de altura por 23 centímetros de largura para fazer o par. A largura eu sempre dou total, tá? É sempre largura total. Eu vou pegar o molde da manguinha. Essa parte aqui corresponde à altura do corpo da boneca. Logo, eu vou alinhar essa altura aqui do braço junto da altura do tecido. No caso, o tecido já tá na posição correta, eu tenho aqui a altura. Eu vou colocar o molde aqui, ó. Alinhei bem essa parte aqui no sentido da altura do tecido. E agora, eu vou riscar. A manga ou o braço, ele tem duas aberturas. Uma na lateral, que é por onde nós vamos virar, e a outra abertura é onde nós vamos encaixar a mãozinha do anjo. Então, eu estava com o molde nessa posição, giro, coloco essa parte de novo alinhada à altura do tecido, e agora eu vou riscar. Tá? Um detalhe bem importante é que nessas aberturas aqui, ó, tanto para entrar a mãozinha quanto para virar, nós precisamos deixar uma sobra de tecido extra, que na hora que nós formos recortar e virar, vocês vão entender da importância dessa sobra de tecido. Então, as mangas estão riscadas também. E agora, na sequência, nós vamos costurar e depois vamos virar as partes. Bom, nós vamos costurar primeiro o corpo e primeiro nós vamos fazer as costuras laterais, depois a parte de baixo. Para fazer essa costura, eu vou usar um ponto pequeno, em torno de 1,8 de regulagem, tá? Não pode ser ponto grande, porque nós temos aqui uma estrutura que tem um contrapeso na base, tá? Então, para evitar de forçar as costuras na hora do enchimento, nós temos que fazer um ponto menor para dar suporte
pro enchimento que nós vamos fazer, para as costuras aguentarem. Eu vou iniciar dando pontinhos para frente. E agora eu volto. Voltei e agora eu vou iniciar a costura de fato. Eu estou reforçando o início da costura e vou fazer o mesmo no fim. Bom, aqui eu terminei a costura lateral. Vou voltar e vou continuar, ok? Então, eu fiz um bom reforço no fim da costura. Agora, eu vou fazer a parte de baixo, tá? Na base do corpo, a mesma coisa, pontinhos. Paro e vou retornar. Tá? Eu sempre começo um pouco antes do risco e termino um pouco depois também. Tô finalizando, vou chegar aqui no fim, vou passar o risco, os 3 pontinhos e depois eu volto. Tá? Aqui eu cheguei no outro lado, e no outro lado eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no primeiro. Bom, a primeira parte da costura do corpo está feita, ok? Como é que nós vamos fazer para continuar aqui? Nós vamos recortar e em seguida vamos fechar a base do corpo. Bom, como é que nós vamos recortar? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos recortar em cima da abertura aqui de cima, por onde nós vamos encher. E aqui nós vamos recortar aquele cantinho na base do corpo. Nós vamos fazer uma caixinha de leite um pouco diferente do normal, tá? Então, é isso aqui, ó. Agora, eu vou recortar a lateral. Eu tô usando na lateral a tesoura de picotar. Assim, eu não preciso ficar dando piques ao redor, tá? Vou cortar aqui o outro canto, bem em cima do risco. Tá? Agora, eu vou cortar a sobra da base também com a tesoura de picotar. Aqui, ó. Tá? E agora, eu vou cortar o outro lado. É isso aqui, ó, tá? Então, o corpo, depois de riscado, costurado e recortado, no primeiro momento fica assim. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse tecidinho aqui que sobrou no fundo, nós vamos abrir e vamos frisar, ó, tá? Vamos fazer o mesmo com a outra sobra. Isso vai nos ajudar a fazer o seguinte. Nós vamos fechar a base do corpo para formar a caixinha de leite, ó. Eu vou pegar esta costura aqui e vou alinhar com a costura da lateral do corpo. Aqui, ó. Então, eu vou colocar um alfinete.
eu vou ajustar aqui, vou alinhar as sobras de costura e vou alfinetar. Aqui eu tenho que cuidar bem direitinho a lateral, para ela não tirar do lugar aqui, ó. Alfinetei, friso, friso. Vou fazer o outro lado também, a mesma coisa. Aqui, para quando vocês recortarem, vocês não tirem muito tecido, porque senão vocês vão ter dificuldade de abrir as costuras, tá? Aqui eu tirei um pouquinho demais, podia ter tirado menos. Mas, vou acertar aqui, costura com costura. Ó. A lateral aqui. O quanto que eu vou costurar? Nós vamos marcar uma sobra de costura. Deixa eu ver quanto que eu fiz. Tem mais ou menos 1 centímetro. Eu vou marcar 0,75. Tá? Que vai dar isso aqui, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado, porque assim eu vou costurar em cima do risco. Vou costurar reto. Tá? Então, eu vou colocar um alfinetinho aqui. E o outro alfinetinho aqui também. Tudo para não sair do lugar. E agora, eu vou levar para a máquina de costura. Eu vou costurar como eu fiz no corpo. Eu vou começar um pouquinho mais para dentro. E agora eu volto. Eu voltei, dei um ponto encostado aqui e continua a costura, ó. Tá? Tiro o alfinetinho, seguro aqui. Vou reforçar a costura, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu tiro, volto e vou fazer a costura de novo. Neste caso, eu não preciso reforçar início e fim, porque eu já fiz. É uma costura de reforço. Prontinho. Por que que eu tô fazendo isso? Porque nós vamos colocar contrapeso na base do corpo, tá? Eu costurei a segunda vez em cima da primeira costura. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Pontinhos pra frente, volto. E agora, eu continuo até o final, reforçando também. Volto e faço a costura de reforço. Bom, meninas, eu já fiz a outra costura. E quando vocês forem riscar, vocês risquem com uma sobra de 0,75, ok? Porque senão vai ficar menor a base. Eu conferi aqui, a que eu fiz, e essa largura aqui, ó, na parte da costura, tem 7 centímetros. Bem certinho, 7 centímetros. E eu medi aqui, também tem 7 centímetros. Então, a medida certa é 0,75, tá? Tem 7 centímetros também. Então, o que que nós... na sequência, o nosso corpo ficou assim, tá? E nós só vamos virar. Quando nós virarmos, nós vamos perceber que temos a base em formato de caixinha de leite, só que aqui é feito de um outro modo. Eu prefiro este aqui, porque sempre dá mais certinho, fica mais certo essa parte de baixo, não fica costura torta.
nós seguindo o passo a passo como foi mostrado, nós vamos ter uma caixinha de leite bem feita. Ó, tá? Ficou de pé sozinho, ó, tá? Depois, então, nós vamos encher e nós vamos dar forma ao corpo. Na sequência, nós vamos, então, para as outras partes. Eu tenho o braço aqui e tenho a parte da cabeça. Aqui também eu vou dar pontinhos e vou voltar. Voltei e agora, opa. E agora eu venho e faço todo o contorno da cabeça, fazendo a mesma coisa no final. Tá? Então, a cabeça está costurada, eu já limpei as sobrinhas. E agora, nós vamos costurar as mãos do mesmo jeito que nós fizemos com a cabeça. Aqui, como a mão é uma parte mais delicada, que a gente procure costurar com calma para ficar o contorno bem certinho. Bom, aqui eu tenho as mangas e talvez vocês não estejam vendo o risco. Eu vou colocar mais de perto para vocês verem, ó. Aqui, ó. Então, essa abertura aqui é onde nós vamos encaixar as mãozinhas. E aqui em cima, a lateral, onde nós vamos virar e encher o braço, é muito importante que o início e a costura tenham um reforço. Então, quando nós formos costurar, nós temos que fazer esses cantinhos aqui com cuidado, ó, tá? Pra ficar bem costurado com a forma correta, para que depois nós possamos encaixar a mãozinha do anjinho, ok? Então, eu vou fazer a costura, começando por aqui, reforçando, e aqui tem uma abertura na lateral, ó. Então, quando eu vier daqui pra cá, eu chego aqui, reforço também, pulo a abertura e depois continuo costurando aqui, tá? Então, observem no molde que vocês vão entender essa parte. Eu vou começar por uma manga, eu vou começar pelo punho, tá? Vou dar uns pontinhos também. 3. Voltei. Fiz aquele pedacinho e agora eu vou contornar a manga. Peraí, preciso dar mais um pontinho, ó, tá? Tô fazendo, ó, eu fiz aqui, daqui pra cá, e agora eu vou começar a fazer aqui, ó. Estou chegando próximo do risco da primeira marca da abertura, que é essa marca aqui, ó. Comecei aqui, contornei e tô chegando aqui, ó. Vou reforçar também. Fui até a marca, volto, chego na marca de novo, puxo a linha aqui, trago de volta, cima da marca, da continuação do risco, pontinhos, volto. E agora eu sigo costurando em cima do risco. E venho até a marca, outra marca aqui, aonde eu vou encaixar a mãozinha. Cantinho, levanto, viro o tecido até a marca e volto. Na marca de novo, cerrei a costura, tá?
Então, vamos ver se vocês conseguem ver, ó, pelas linhas. Até vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. A abertura lateral e aqui nos punhos, ó. Tá? Tá costuradinho aqui, ó. Vou fazer o mesmo com a outra manga. Eu tenho o par de mangas costurado e agora nós vamos recortar. E agora é uma parte muito importante que precisa de toda a nossa atenção. Aqui no caso, eu vou colocar o molde, porque talvez o risco vocês não estejam enxergando. O molde da manga tá nessa posição aqui, ó. Tá? Então, eu vou cortar aqui e vou cortar com uma sobra de tecido, ó. Tá? Essa abertura da mão, aqui, ó. Olha a sobra de tecido que eu deixei, ok? Bom, eu vou cortar um pouquinho mais aqui. Eu tô chegando aqui em cima, no outro punho, porque elas estão... E vou deixar também a mesma sobra aqui, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tô com a manga aqui de frente pra mim, vou pegar uma tesourinha com fio, corte reto e vou em direção àquele risco, aquela marca que eu fiz no começo, ó. Tá? Tá ali. Quando eu risquei, eu fiz essa marca. Então, já cortei uma e agora eu vou cortar outra, ó. Não pode ultrapassar o risco. Aí, eu vou pegar aqui, eu vou pegar essa sobra da abertura da mão, seguro para trás e o resto eu vou recortar, ó. Eu vou fazer o contorno até chegar na abertura aqui, ó. Até chegar nessa abertura aqui em cima, ó. Essa abertura aqui, ó. Tá? Que é aqui. Então, eu vou vir ali, dou um pique. E mais outro pique aqui, ó. Ó. Ok? Dessa sobra que ficou aqui, eu trago para trás. E agora, eu continuo recortando aqui o contorno da manga. Ó. Fui lá. E agora, eu tô no punho de novo, ó. Tô no punho de novo. O que é que eu vou cortar? Eu vou cortar essa aqui. Essa aqui que é a sobra da abertura, não. Ó. Eu vou tirar os cantinhos, que tudo isso é tecido de sobra. Então, a primeira recortada que eu faço fica assim, ó. Tá? Então, agora, aqui tem bastante tecido, eu vou tirar mais um pouquinho. Aqui, eu vou dar uma arredondada, ó. Dei uma arredondada. E vou fazer o mesmo aqui, ó. Na abertura lateral, ó. Tá? E aqui também eu vou dar uma arredondada aqui no cantinho, porque é um tecido a menos para ajeitar lá dentro, tá? Então, no final, a manga vai ficar assim, ó. Com sobra de tecido. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta sobrinha aqui, ó, e vou virar aqui e vou frisar. A outra ali atrás também do mesmo jeito, ó. Tá? Aqui na lateral do braço também vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui também vou virar do mesmo jeito, ó. Ah, quando eu virar,
Essas sobrinhas vão todas para dentro, não preciso nem fazer força, ó. Vou virar. Aqui de cima, opa, ó. Vou virar, pego esse canto aqui, abro, opa, aqui, ó. Belisquei a ponta do tecido e agora eu vou puxando, ó, já veio, ó, tá? Seguro e ela tá vindo. Ó, sem problema e suavemente, ok? Agora, eu vou ajeitar as costuras, cantinho do punho, ó. Aqui, ó. O tecidinho ficou pra fora, empurro pra dentro. Ó, e ele foi. Tá? Aqui também, eu só empurro pra dentro e ele vai. Por quê? Porque eu frisei antes, eu não preciso agora ficar, né, tendo trabalho pra ajeitar ali, ó. Ó. Aqui, nos cantinhos, a gente pega uma agulha mais grossa pra soltar um pouquinho mais o canto da costura. Aqui, ó, tá? E olhem aqui como é que ficou a manguinha. Tá? Ela ficou bem ajustadinha. Na sequência, nós vamos fazer com a outra. E depois, então, nós vamos para a fase seguinte. Bom, agora, meninas, nós vamos recortar a parte da cabeça. Eu vou deixar um pouquinho menos de meio centímetro. Cuidem sempre da regulagem do ponto da máquina de vocês, porque a máquina estando bem regulada, vocês não precisam deixar mais de meio centímetro de tecido de sobra, tá? Que eu vou cortar em cima do risco. Cabecinha tá pronta. Vou dar um piquezinho aqui e um piquezinho aqui, ó. Tá? Vamos virar. E aqui a cabeça nós vamos virar 100%. E aqui eu já vou ajustando as costuras. Aqui, ó. Tá? Tá viradinha a cabeça. E agora, nós vamos recortar as mãozinhas. Aqui no risco da abertura, corto em cima do risco. Vou fazer o mesmo com a outra. Aqui, ó, tá? Então, as duas mãozinhas também estão recortadas. Vamos virar. Aqui. Aqui. Vamos virar a outra. Ó, pego aqui em cima, abro, belisco. Sempre protejo a abertura do tecido, tá? Seguro firme ali, que sempre ajuda a não abrir as costuras. Por mais reforçadas que sejam, o tecido sempre dá uma desfiada. Dá mais o algodão, tá? Então, as duas mãozinhas estão prontas também. A fase seguinte é a fase do enchimento. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com a parte de costura máquina. E nós vamos, então, fazermos a asa e o coração. São partes de costura bem mais simples do que o corpo, tá? Depois que nós fizermos isso, nós vamos começar a encher as partes.
Bom, nós vamos então para a parte da asa, vamos fazer a asa e vamos fazer o coração também, que vai aqui no, entre as mãozinhas do anjo, ok? Aqui, o anjo, ele tem esse coração como acessório, ele é feito num tecido vermelho normal, é um tom de vermelho mais escuro, e eu risquei o molde no avesso do tecido, e ele também tem uma abertura aqui, ó, pra gente virar e encher e fazer o fechamento, tá? E nessa abertura nós também vamos ter uma sobra de tecido, como nós tivemos na manga, ok? No caso, eu vou ter que costurar aqui com linha de vermelha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Bom, aqui para vocês terem uma ideia de quanto será necessário de tecido, é 14 centímetros de altura por 14 centímetros de largura. Se dobra ao meio, corta a dobra, assenta o molde e risca, tá? É isso que nós vamos fazer. Agora, aqui na asa é um pouquinho diferente. Na asa, eu fiz com 2 tecidos. Por quê? Porque esse tecido aqui eu tenho pouco, né? Então, quando eu tenho pouco de um tecido e o tecido ele é o que eu chamo de um coringa para várias composições que eu possa fazer, então eu sempre procuro racionalizar. Então, a parte de trás eu tô usando um outro tecido que encaixa com a estampa principal, e a parte da frente eu uso esse tecido que eu tenho pouco, que eu gosto muito. No caso, quais são as medidas? O quanto que eu vou precisar? Se vocês quiserem fazer tudo com um tecido só, pode. Aí, a medida é 12 de altura por 18,5 de largura vezes 2, tá? Mas, se vocês quiserem fazer como eu fiz em 2 partes, vai ser 12 de altura por 18,5 de largura pro forro e a mesma medida para a parte principal, ok? Eu vou sobrepor o direito do forro sobre o direito do tecido principal e vou riscar. No caso, essa asa, ela não tem aquela abertura que nós estivemos fazendo até agora, né? Deixa uma marca, deixa uma sobrinha e tudo mais. Essa abertura é aqui na frente, até deixa eu marcar aqui, para que vocês possam ver, ó. No caso, a abertura vai ser aqui no meio. E eu vou marcar aqui um espaço de 3 centímetros, que vai ser a abertura que eu vou fazer para virar a asa, ok? Neste caso aqui, eu não posso riscar a asa no avesso do forro, porque senão vai ficar a abertura pro lado de trás e vai aparecer. Eu vou riscar o molde da asa no avesso do tecido principal. Então, vou colocar o forrinho aqui, vou posicionar para que essa marca aqui fique alinhada à altura do tecido. Vou ajeitar aqui e vou riscar. Tá? Risquei no avesso do tecido principal, vou alfinetar. E agora, eu já vou aproveitar e vou marcar o meio da asa aqui, ó. Eu fiz um pesponto e agora vou marcar uns 3 centímetros aqui, ó.
no centro da asa, tá? Então, depois que eu costurar, que eu recortar, eu vou fazer essa aberturinha aqui no meio da parte da frente da asa. Então, na sequência aqui agora, eu vou costurar a asa, todo o contorno, todo, não vou deixar abertura nenhuma. Já o coração, não, eu vou costurar, vou fazer a marca aqui da abertura, ó. Tá? E vou costurar aqui como eu fiz com o contorno da manga, a mesma coisa. Só que aqui eu vou costurar com linha vermelha. Bom, aqui eu já tenho a asa e o coração de tecido recortado. Aliás, costurado, perdão. Aqui no coração, eu vou cortar aqui junto à abertura. E depois eu vou recortar como eu fiz com as mangas. E eu vou recortar o coração com a tesoura de picotar. Aqui todo o contorno. Tá? Então, eu recortei todo o contorno do coração e ficou assim, ó. Essa sobra de tecido aqui. Agora, então, eu vou arredondar aqui. Vou criar a barriguinha de tecido. Vou dobrar aqui e vou frisar, como eu fiz na manga, ok? Do outro lado também. E agora, eu vou virar. Vou pegar a pontinha. Ó. Vou cuidar para não forçar a abertura. Trago o tecido para fora. Vou ajustar as costuras. Aqui, ó. Tá? Então, o coraçãozinho está virado. Na sequência, nós vamos recortar, encher e nós vamos fechar a aberturinha aqui na lateral e vai estar pronto. Bom, aqui eu tenho a asa, e a asa eu também vou recortar com a tesoura de picotar. Vou deixar uma sobra de meio centímetro. Tá, meninas? Então, a asa ficou assim, ó, tá? E agora, então, eu vou dobrar aqui, bem em cima do meio, dou uma frisada. Vou pegar aqui a dobra, vou dar um pique. E agora, eu vou abrir, ó. Cortei só no tecido estampado, no outro tecido continua tudo igual. E agora, eu vou virar. Só vou dar um piquezinho aqui. Um pique aqui.
e outro pique aqui, ó, tá? Pra ajustar esse cantinho aqui. Ó. Meninas, e agora, a asa, como nós vamos fazer um pesponto na borda da asa, antes de encher, eu vou precisar acertar as bordas com o ferro. Tá? Então, eu vou ajustar aqui agora, vou passar o ferro. Ui, o ferro tá quente demais, quase que eu queimei. Pronto. Deixa eu só esfriar um pouquinho o ferro aqui que eu me passei. Aí, agora já melhorou. Tá? É só pra ajustar pra gente poder fazer o pesponto na borda da asa. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês o anjinho pra mostrar pra vocês que é esse pesponto aqui, ó. Nós vamos primeiro pespontar pra depois encher, ok? Eu vou fazer isso com linha de bordado, 3 fios, e aí eu vou usar uma cor que combine com a estampa aqui que eu estou fazendo aqui, ok? Então, essa parte aqui é encher, nós vamos encher o corpo também do anjinho. Aqui eu tenho a manga e aqui as partes do corpo. Bom, meninas, aqui eu tô iniciando o pespontinho. E eu vou fazer isso agora, porque depois, quando eu começar a parte do enchimento do anjo, do corpo do anjo, eu já faço a asa junto também. Bom, meninas, aqui eu tenho a asa já toda pespontada. Depois nós vamos encher. Eu tenho o coração já virado, também vamos encher. E agora, eu já vou preparar os bracinhos aqui. Nós vamos encher as mãozinhas, em primeiro lugar. Nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Tá? Coloquei um pouquinho de enchimento, ficou assim. E agora, eu não vou colocar cola, por quê? Porque nós vamos encaixar a mãozinha no punho da manga. Se eu colocar cola, eu não vou conseguir passar agulha, né? A agulha não, a cola não deixa a agulha passar, então eu vou ter dificuldade de prender a mãozinha com pontinhos à mão. Então, eu vou encher e vou dar esse pontinho aqui, tá? Agora, eu vou fazer o mesmo com a outra mãozinha. Bom, meninas, agora que as mãozinhas já estão cheias, eu vou fixar as mãozinhas nos punhos da manga, tá? Escolhi uma mãozinha aqui, vou abrir aqui, ó. E vou colocar a mãozinha aqui dentro. Encaixei a mãozinha, ela entrou um pouco mais de meio centímetro.
Vou segurar aqui. O comprimento que vai ficar da mãozinha daqui a aqui é a ponta de um dedo, ó. Eu tô segurando com a mão esquerda, no caso, tá? Então, agora, eu vou vir aqui com linha de costura. Vou prender aqui na lateral do bracinho, ó. Puxei bem. E agora, eu vou costurar ao redor, ó. E eu tô costurando com uma agulha fina, tá? Porque assim eu consigo pegar, beliscar a pontinha do tecido para passar linha, sem ficar muito marcado, ok? Ó, então, eu tô com a linha na manga e agora eu vou pegar aqui na mãozinha e vou beliscar o tecido de novo. Peguei na manga, aliás, na mão, peguei a manga e agora eu tô puxando aqui, ó. Tô costurando. Não aparece o pontinho, ok? Eu tô chegando aqui na lateral. Viro. E agora, eu vou dar uma beliscadinha no tecido da manga, passando pela mãozinha. Ó. Aqui, puxei firme, trago a linha bem encostadinha aqui, belisco de novo a manga e agora eu venho e dou um nó. Puxo bem, é o suficiente, tá? Agora, vou voltar pra mão. Agora, vou pegar a manga, volto pra mão e pego a manga, a mão e a manga. Aqui, ó, tá? Empurrei o nó pra dentro. E agora, vou dar a última beliscadinha na manga. Volto aqui. Faço um vai e vem, bem pertinho da lateral da mãozinha. E ó, tá? Agora, então, é só pegar, cortar a linha. E a manguinha, a mãozinha está costurada, ó. Tá? Tá costurada e tá bem costurada. Na sequência, nós vamos encher a manga. Eu vou entrar aqui na lateral e vou empurrar o enchimento em direção ao punho. Ó, eu tô colocando o enchimento neste lado aqui da manga. Tá? Notem que a mãozinha ficou assim, ó, dobradinha, ó. Tá? É porque eu coloquei o enchimento só deste lado, agora eu vou colocar aqui também. Opa, deixa eu tirar daqui, porque senão... Aqui, ó, tá? Como eu já botei uma quantidade razoável, eu agora vou entrar com um pouquinho menos, só pra ajeitar ali, ó. E aí, eu empurro nesse lado aqui, ó. Porque no meio tem a sobra de tecido da manga e tem também aquela quantidade da mão que eu coloquei pra dentro. Ajeitei, ó. Tá? Se vocês não botarem muito enchimento, vai ser bem fácil de ajeitar ali. Botou muito enchimento, botou embolado, vai ter dificuldade de modelar o braço, tá? Então, aqui o enchimento é uma coisa rápida de ser feita, mas a gente tem que cuidar a quantidade. Enchi até a abertura, agora eu vou colocar pra cima.
em direção ao ombro, ó. Aqui em cima tem bastante enchimento, agora eu venho aqui, tá? Eu vou dando uns apertõezinhos no enchimento e ele preencheu o espaço. Porque aqui eu não preciso deixar o braço super cheio, tá? Aqui eu já posso fechar. E eu vou fechar com uma linha vermelha. Acho que eu vou botar cru. Vermelha, eu vou colocar no coração, que é mais... Então, eu vou entrar aqui por dentro, o nó ficou por dentro. E agora, eu venho fechando aqui com um pontinho invisível. E precisa ser invisível, porque vai aparecer, tá? Ó. Eu pego um pouquinho neste lado, um pouquinho neste lado, sempre com a agulha no sentido horizontal. Eu vou tirar o pouquinho da fibra. Ó. Tá, meninas? Então, aqui eu vou distribuir o enchimento. A manguinha tá, a parte do enchimento está pronta. Depois, eu vou fazer o mesmo com a outra. Aqui eu tenho o coração. E eu vou encher o coração do mesmo jeito que eu enchi a manga. A diferença está no formato. Eu vou colocar um pouco de enchimento lá na pontinha. Viro. Vou colocar enchimento num lado bem em cima. Vou colocar no outro. E agora, eu vou completar o centro aqui, ó. Colocar um pouco mais. O suficiente para dar forma. Isso aqui não é perna de boneca, não é corpo de boneca, não precisa colocar enchimento demais. Aqui, ó, tá? Eu vou dar uma olhada, aperto aqui, vejo se tá bom de enchimento. Ajusto um pouquinho aqui. Vou colocar mais um tantinho ali no centro. Ó, ajeito. Tá? Vou ajeitar direitinho, bonitinho. E vou fechar o coração como eu fechei aqui, ó. No caso, eu vou fechar com linha vermelha, tá? Bom, depois disso, eu vou encher a asa. Vou colocar um pouquinho de enchimento na asa. Ó, colocar aqui em cima. Da mesma forma que eu enchi o coração. Tá? Isso aqui é para dar um volume e para dar estrutura, para que a asa fique com estrutura para ficar na posição correta
nas costas do anjo, ó. Então, a primeira metade já está feita, agora eu vou para a segunda metade. Empurrar pra cá, que tá me atrapalhando aqui. Ó, vou colocar o suficiente para deixar a asa estruturada. Vou ajeitar aqui o enchimento. Tá? Aqui, ó. Meninas, então, a asinha está estruturada. Eu vou pegar uma linha de máquina e vou fechar assim. Eu não deixo aberta, vou colar nas costas do anjo, não precisa fechar. Eu fecho sim, porque faz isso aqui, ó. Aí, quando eu for colar, eu vou usar bem menos cola do que se não fizesse essa costurinha aqui. Por quê? Porque a asa, ela vai estar mais segura por conta desses pontinhos que eu dei aqui. Tá? Então, eu fechei, eu gosto de fechar. A peça fica mais, a asa fica mais, ó. Porque aqui no meio eu não vou colocar enchimento, ok? Eu não vou colocar eu preciso disso aqui para encaixar nas costas do anjo. Então, aqui no centro praticamente não tem enchimento, tem espaço para colocar cola e depois colocar a parte de trás do corpo e eu trazer para frente se for necessário. Então, a asa, a parte do enchimento está feita, o coraçãozinho eu vou fechar e agora eu vou montar a outra manga. Bom, meninas, tudo que nós fizemos até aqui nos levou a isso aqui, que são as partes para nós montarmos o nosso anjo, ok? Na sequência, nós vamos encher o corpo, a cabeça e vamos fazer a montagem do corpo do anjinho, ok? E isso nós vamos fazer na live que vai acontecer hoje, dia 16 de junho, às 20 horas, tá? Quando vocês assistirem esse vídeo, vocês já vão ter visto como é que esta parte aqui vai estar pronta, ok, meninas? Então, eu vou ficando por aqui, contando com a presença de vocês logo mais na live de abertura dos trabalhos do workshop Eu Amo Anjos de 2020 com Jussara Prata, ok, meninas? Eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos já já.